Como que tu ajustas o microciclo de treinamento e as sessões de treinamento? Se o teu cliente, por exemplo, te liberou 2 vezes por semana para treinar, como é que tu faz com essa frequência semanal o microciclo? E se ele te liberar 4 ou 6 vezes na semana para treinar, como é que tu organiza o teu microciclo e as sessões de treinamento que compõem esse microciclo? Esse é o tema que nós vamos abordar na videoaula de hoje, foi sugestão e solicitação de vocês, e eu vou trabalhar esse tema hoje, como fazer esse ajuste. Fica comigo na videoaula, que vai ser bem bacana, a gente vai debater sobre periodização. Cruzado, olha só. Já comentei em videoaulas anteriores sobre o macrociclo de treino que, se tratando de indivíduos não atletas e se tratando de estúdios de treinamento, academias de treinamento fitness, é legal ajustar o microciclo para um ano, um calendário oficial, né? Dá para fazer diferente? Pode ser feito, claro que sim, mas de uma forma que se ajusta melhor ao nosso cotidiano, ao nosso cliente não atleta. Se tu pegares ali janeiro, quando ele começa a treinar contigo até dezembro, então, digamos, ele voltou de férias dia 15 de janeiro e sai de férias de novo para Natal, Ano Novo, dia 22 de dezembro do mesmo ano. Tá tudo certo. Considera isso um macrociclo, né? Dentro desse macrociclo, eu tenho um grande objetivo de treinamento que vamos imaginar em um senhor idoso, como foi a última videoaula, um senhor idoso que busca melhorar tanto a força, que ele está com dinapenia, aumentar a massa muscular, porque ele está com sarcopenia, e diminuir um pouco o teor de gordura, porque ele está com sobrepeso ou obesidade. Saindo do sobrepeso, entrando na obesidade, e é um senhor idoso de 67 anos, 70 anos, ok? Então eu tenho aí um quadro onde eu tenho um objetivo geral dentro desse período de macrociclo. A última videoaula aqui nesse card, tu vai poder verificar esse tema que eu fiz em cima do idoso, eu vou dar continuidade hoje para nós entendermos a questão do microciclo e das sessões de treinamento. Mas na videoaula anterior, essa que tu viu aí do idoso, eu comentava sobre a lógica dele, e dentro desse macrociclo que eu tenho esses três grandes objetivos: melhorar a força, melhorar a massa muscular, diminuir o teor de gordura corporal, para que ele tenha uma melhor morfologia, uma melhor competência motor. Só que nisso aí, também visto na última aula, vê que ele tem dificuldades motoras, amplitudes de movimento e mobilidades que eu tenho que trabalhar, coordenações e controle de centro de gravidade com equilíbrio que ele não tem. Então, tem outras demandas que eu vou ter que pré-requisitos que eu vou ter que corrigir para que eu possa treinar com mais eficiência, por exemplo, força, para evitar ou combater aquela dinapenia que ele apresenta. Dinapenia é a queda do potencial de força. Como eu comentei na videoaula anterior, vale a pena tu dar uma olhadinha nessa videoaula. Esse idoso, ele tomba na cadeira, ele não senta. E esse idoso tem dificuldade para levantar de uma poltrona, esse idoso tem dificuldade ao subir uma escada, né? Comentei detalhadamente isso. Vale a pena dar uma olhada nesse card anterior que eu coloquei para te entender. Dentro disso, nós vamos para os objetivos intermediários, que são os mesociclos que eu também comentei na videoaula anterior. Então, eu vou fazer mesociclos que vão cumprir objetivos intermediários, pré-requisitos para que eu possa fazer o treino mais eficiente para dinapenia, para aumento da massa muscular e diminuição do teor de gordura. Mas eu preciso, primeiro, por exemplo, fazer um trabalho coordenativo para que ele controle minimamente o centro de gravidade e tenha um equilíbrio mínimo para que eu possa aplicar alguns tipos de treinamento com ele, sejam aeróbios, sejam de força ou sejam funcionais, considerando aí três meios de treinamento, né? Eu tenho que pensar nisso. E aí entra o mesociclo. Nessa aula aqui, nesse card, vai ter uma videoaula específica falando, comentando sobre mesociclo de treinamento, que eu vejo aí que a galera mais se perde para entender são os mesociclos de treino. Então, tu vais entender que aqueles objetivos intermediários, aqueles pré-requisitos que eu tenho que cumprir, eu vou obtê-los e vou conseguir realizá-los ao longo dos mesociclos. Então, com o caso desse idoso aí, eu posso colocar o primeiro mesociclo como mesociclo de adaptação na musculação, consciência corporal, controle motor e controle do centro de gravidade, por exemplo. Esse é o objetivo maior. Então, eu vou trabalhar ali com. E aí eu caio nos microciclos de treinamento. Pensando a ideia assim, que um mesociclo, sugestão para vocês, não é que tenha que ser assim, mas uma sugestão que eu vejo que é bem viável para quando nós trabalhamos com pessoas não atletas, é trabalhar com mesociclos que compõem 3 a 6 microciclos. E vamos considerar um microciclo uma semana do calendário oficial. É a melhor forma. Tem que ser assim? Não. Pode ser diferente. Pode ser microciclos um pouco menores ou maiores que isso. Mas para o calendário oficial e para pessoas não atletas, se eu organizar pelo calendário oficial, fica bacana. Fica mais fácil, até para a vida do cliente, para ele se organizar no treinamento, né? Comentei isso também na videoaula, comentei antes. Vale a pena dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha nesse card aqui,
que é essa playlist dessa série que está rolando, vai te ajudar a entender esse processo todo. Periodização é bem complexo, são várias coisas que eu tenho que pensar ao mesmo tempo. E lembrando que periodização é organizar meios, métodos, estratégias, cargas de treinamento, formas de treinar na linha do tempo, tendo uma progressividade, uma lógica entre elas. Basicamente é isso. Grosseiramente, grosseiramente é isso. Isso é periodização. E nas videoaulas anteriores eu venho trabalhando com essa ideia. Então vejam bem que nessa ideia do idoso que eu coloquei agora aí, nós vamos entrar agora nos microciclos de treino. Lembrando que o primeiro método dele é um método de adaptação, é um método de mobilidade, é um método de coordenação motora, é um método de base, vamos chamar assim. Esse método de base que eu vinha comentando, eu posso formar ele com 3 microciclos e cada microciclo uma semana, então seriam 3 semanas. Como eu posso fazer 4, 5 ou 6. Eu normalmente trabalho de 3 a 6 microciclos, ou seja, 3 a 6 semanas no meso. Normalmente funciona bem, mas isso não é engessado, como eu já comentei. Eu posso terminar até antes, se o meu cliente cumprir aquela meta intermediária antes do que eu imaginava, tá tudo certo. Ele conseguiu cumprir e chegar àqueles objetivos que eu imaginava em 4 microciclos, em 2 microciclos ele conseguiu atingir aquele patamar, tá tudo certo. Eu já entro com o próximo mesociclo. Mesmo que eu tenha planejado para esse primeiro mesociclo de base, com 4 microciclos, ele obteve com 2, está tudo certo. Se eu pensar com 4 e com 4 microciclos, eu vi que eu não atingi a meta ainda estipulada para o mesociclo, que é controle motor. Nesse caso que eu estou falando, que tem relação com a última videoaula, tá? Importante que tu assista a última videoaula. Clicando no card, vai abrir aqui embaixo e depois tu assiste essa videoaula e vai poder entender melhor. Então, pensando nessa base que eu tenho que dar para esse senhor idoso, para depois atacar mais fortemente as questões mais prioritárias do macrociclo, então, nesse primeiro mesociclo, imaginando que eu fiz um mesociclo de 4 microciclos, ou seja, 4 semanas, considerando cada microciclo uma semana, eu não atingi essa meta. Então, não tem problema, eu jogo para um quinto microciclo, um sexto microciclo, e eu vou atingir essa meta. Vai demorar um pouquinho mais, ele teve uma resposta mais lenta ao treinamento, e tá tudo certo. Então, a periodização, ela é um planejamento. Eu organizo baseado na minha experiência, nas avaliações, na anamnese, todos os dados que eu coletei do meu cliente. Eu comentei isso na videoaula anterior e nas outras videoaulas que eu venho falando de periodização. Se tu começar a assistir todas essas videoaulas, tu vai começar a ter a visão clara disso. A partir disso, gurizada, aí eu vejo e tenho a clareza que a periodização não é engessada nesse sentido. Eu posso modular para mais ou para menos, ok? Bom, pensando agora nesse primeiro meso, vamos pensar que eu estabeleci um primeiro meso, então, para esse senhor idoso de 6 microciclos. São 6 semanas esse primeiro meso que eu estou chamando de meso de base, onde eu vou dar essas bases para ele. Então, como é que eu começo? Com maquinário, porque ele não tem experiência, dá uma olhadinha que eu falei na videoaula anterior. Ele não tem experiência, está um bom tempo parado, ele já treinou musculação, mas fazem mais de 2 décadas atrás, é um senhor idoso, está sedentário, quando eu fiz avaliações com ele na próprio alongamento, no próprio, assim, primeiro, segundo dia de treinamento, primeira, segunda sessão, eu vi que tem um baixo controle motor, não controla bem o centro de gravidade, tem dificuldade para caminhar, subir escada. Então, meso de base. Então, como é que eu vou começar? Primeiro com maquinário, sem exigir muito o equilíbrio dele na maquinário, para começar a dar alguma base de força. Vou fazer paralelo a isso, a um trabalho ali, um bom tempo em cada microciclo, nesse primeiro microciclo. Então, vamos imaginar que ele tem 3 sessões por semana, eu vou fazer isso nas 3 sessões. No primeiro microciclo, por exemplo, são 3 sessões semanais, então o primeiro microciclo tem 3 sessões, 3 dias, 3 sessões de carga de treino. Então, vou separar um bom tempo ali para mobilidade, principalmente de tornozelo, vamos imaginar que ele tem uma baixa mobilidade de tornozelo e de coluna, que eu tinha comentado na videoaula passada. Então, vou fazer exercício de mobilidade, flexibilidade mais focados nessa região, mais generalizados para ir soltando e ir verificando todo o corpo dele. O trabalho de alongamento ajuda também na consciência corporal. Então, eu começo nesses primeiros microciclos com um trabalho de alongamento estático, no primeiro microciclo. Não evoluiu legal, eu mantenho no segundo microciclo, lembrando que ele está treinando 3 vezes por semana. Essa hipótese que eu criei aqui. Então, veja como é que eu estou trabalhando o microciclo e as sessões de treinamento. Está trabalhando 3 vezes na semana. Eu terminei o primeiro microciclo, não tive uma evolução significativa nessa mobilidade, nessa flexibilidade que eu queria. Eu mantenho o trabalho de flexibilidade estático para o próximo microciclo e mantenho o trabalho de mobilidade. Digamos que com esses 2 microciclos, então vamos fechar 6 sessões de treinamento, porque cada microciclo, cada semana ele treina 3 vezes por semana. Então, fechando 2 microciclos, 6 sessões de treinamento, eu começo já a ver melhoras expressivas, tanto na mobilidade, de tornozelo, de coluna. Não chegou ainda no ponto que eu queria, mas já melhorou bastante.
Então, eu posso pensar no terceiro microciclo, nesse tempo que eu dei destinado para flexibilidade e mobilidade, trabalhar com alongamentos agora dinâmicos. Veja bem, não é dinâmico balístico, tá? Não é um atleta que eu tenho na frente, é um idoso. Então eu faço um dinâmico com uma cadência lenta, mas um trabalho dinâmico. Porque a elasticidade que o músculo vai ser exigido no dia a dia é de forma dinâmica, não é de forma estática. Então eu começo aí também contemplar nessa minha periodização e nesses microciclos, ainda estou falando só do meso de base. Estou falando só do meso de base. Eu estou contemplando aí o princípio da progressividade de carga, certo? E da variabilidade do estímulo. Eu estou variando o estímulo de alongamento de estático nos dois primeiros microciclos, 6 sessões de treinamento. Quando eu entrei no terceiro microciclo, eu passei para um trabalho de microciclo dinâmico. Então, eu progredi com a carga, eu variei a carga e tem mais um detalhe, mais um princípio de treinamento esportivo contemplado, a especificidade. Ele vai ser exigido ao sentar, ao levantar, ao caminhar, a extensibilidade, a elasticidade do músculo, forma dinâmica. Eu comecei estático pela segurança, para favorecer a consciência corporal, para ele entender, para eu ir conhecendo o meu cliente nesses dois primeiros microciclos, nessas 6 primeiras sessões de treinamento, vi que teve uma evolução interessante, bacana, e já posso progredir. Então, eu progrido fazendo um alongamento agora dinâmico, com cadência calma, velocidade moderada lenta, não é balístico, não é atleta que eu tenho na frente, mas eu já progredi e cumpri alguns princípios do treinamento esportivo, que no caso é a especificidade, onde ele vai ser exigido com elasticidade. Eu estou cumprindo. Então vejam que ao longo desse meso, que tem 6 microciclos, eu já estou entrando no terceiro microciclo, falando de mobilidade e elasticidade, como é que eu estou mudando o trabalho. Posso começar, por exemplo, nesse terceiro microciclo com alongamentos dinâmicos, 2 séries de 6, 7, 8 repetições com cadência moderada lenta. Faz o movimento de forma moderada lenta. No quarto microciclo, percebendo já uma evolução do meu cliente, claro que eu vou ter planejado isso antes e vou ver se ele vai cumprindo essas metas. No quarto microciclo, eu já posso acelerar um pouco mais essa cadência do trabalho dinâmico de alongamento, fazer uma velocidade um pouco maior, se assemelhando mais a uma realidade que ele faz no dia a dia para caminhar, né? Ou já se assemelhando mesmo, ficando assim numa velocidade, numa cadência semelhante, mas no quarto microciclo. E ao invés de fazer 2 séries ali de 7 a 8, eu já posso passar para 3 séries de insistências, né? Já que são alongamentos dinâmicos, faço 1, 2, 3, fechando ali 10, 15 repetições, eu tenho uma série, dou um intervalinho, mais 10, 15 repetições, mais 10, 15. Com isso eu aumento o volume de trabalho de flexionamento, aumento o volume das repetições dentro das séries de alongamento, flexionamento dinâmico agora, né? Não mais estático. Isso agora pensando do quarto microciclo. Então, eu vejo que só falando de mobilidade e flexibilidade, eu estou evoluindo com a carga do trabalho de alongamento e flexionamento entre os microciclos. Segurei nos dois primeiros, segurei com estático nos dois primeiros, trabalho estático. Intervenções ali, ficava de 10 a 15 segundos na posição e fazia isso por 2 vezes, para cada exercício que eu selecionei de alongamento. Depois eu passei para os mesmos exercícios com flexionamento, dinâmico lento, com volume baixo, 2 séries, 6 a 8 repetições, já que era trabalho dinâmico, cadência lenta, e agora no quarto microciclo eu faço uma cadência mais acelerada um pouco, para ter uma realidade quando ele vai usar flexibilidade, aumento o volume de 2 para 3, ou talvez até 4 séries, e as repetições, o volume da série também eu aumento para 10 a 15 repetições. E lembrando que eu aumentei a cadência. Então, vejam que do terceiro para o quarto já tive um aumento de carga só tratando de flexibilidade. Tive uma variação do estímulo, princípio da variabilidade do estímulo, tive uma progressão de carga e cada vez eu vou direcionando mais aquela forma de exigir a flexibilidade do vovô, que está no mesociclo de base, onde eu preciso destravar ele da consciência corporal com esse exercício, eu estou evoluindo ao longo dos mesociclos de treinamento. Já estou no quarto mesociclo. Havendo uma boa resposta desse vovô, eu posso avaliar no quarto mesociclo. Para essas valências de mobilidade e elasticidade, tá ok assim? Ele já evoluiu o suficiente nesses 4 microciclos? Se ele já evoluiu, eu faço um trabalho de manutenção nos 2 próximos microciclos para fechar 6 microciclos do primeiro meso. Lembra disso? Que é o meso de base desse vovô, ok? Se ele não chegou ainda no patamar que eu entendo como adequado para esse meso de base, no quarto microciclo, eu aplico a mesma carga no quinto microciclo, ainda buscando evolução, não só manutenção. Então, se ele atingiu o patamar que eu queria,
eu faço trabalho de manutenção. Se ele não atingiu o patamar que eu queria no quarto microciclo, eu continuo no quinto microciclo evoluindo. E talvez até o sexto microciclo, esperando que no sexto microciclo ele, pelo menos até o sexto microciclo, ele já atinja aquele patamar mínimo desejável que eu quero da elasticidade muscular, destravando ele, ganhando algum grau de consciência corporal com esse trabalho também, e também trabalhando questões de mobilidade. Beleza? Com relação à mobilidade, eu posso começar lá no primeiro microciclo com aquele dorsiflexão que ele tem travada, que eu preciso melhorar até para depois poder botar um agachamento com mais qualidade, mas eu vejo que ele tem uma dificuldade enorme em fazer a dorsiflexão, tem por baixa mobilidade. É óbvio que eu vou trabalhar o flexionamento do sólio, é óbvio que eu vou trabalhar o flexionamento dos gastrocnêmios medial e lateral, mas vou trabalhar também essa mobilidade do tornozelo, com um exercício específico num primeiro momento, fazendo esse exercício de forma estática ou fazendo de forma dinâmica, mas com uma cadência bem lenta, para ele sentir bem o movimento no primeiro e segundo microciclo. Pensando em mobilidade de tornozelo, para dar um exemplo para vocês. Como é que nós poderíamos fazer? É um exemplo. Então, ele faz esse movimento bem lento, com calma, vai entendendo, vai extremamente concentrado, desenvolver a conexão mente-músculo dele, ele ficar focado no trabalho, ter foco ali no trabalho, então ele conseguir entender o tornozelo dele, percepção de dor, desconforto, tudo isso ele vai relatando para mim. Eu, personal trainer, vou fazendo esse controle da carga desse cara. Esse vovô, esse senhor idoso. Percebendo uma melhora, eu posso aumentar o volume. Então, se eu fazia 5, 6 repetições daquele movimento, daquele exercício de mobilidade de tornozelo, eu posso agora fazer o dobro. 10, 12, 15 movimentos, repetições dentro da série. Se eu fazia uma, duas séries, eu posso fazer 3, 4 séries agora, de mobilidade do tornozelo. E posso pensar em colocar, talvez agora, um exercício mais intenso para mobilidade do tornozelo e trabalhar agora com 2 exercícios. Não, João, não está na hora ainda. Eu já evoluí aqui as repetições do primeiro microciclo para o segundo, eu já evoluí com as repetições dentro de 2 séries de mobilidade, vou manter um exercício de mobilidade de tornozelo. Tá tudo certo. Ele está evoluindo bem, está percebendo, está sentindo e está indo numa caminhada progressiva bacana. Tá tudo certo. Quando chegou no terceiro e quarto microciclo, tu viu que aquele trabalho já não tem o mesmo efeito, porque ele já atingiu um patamar interessante. Então, aquele estímulo que era legal antes já está meio que perdendo efeito. Eu jogo um segundo exercício, talvez um pouco mais agressivo, um pouco mais intenso, de mobilidade de tornozelo para ele. Já que aquele primeiro ele já se adaptou e já chegou num patamar bacana com aquele primeiro exercício. O exercício cumpriu a função que a ele foi destinado por mim, que era desenvolver uma base inicial de mobilidade do tornozelo. Agora eu vou manter esse exercício, vou diminuir um pouquinho o volume para me roubar menos tempo daquele momento da sessão de treinamento, mas a partir do terceiro microciclo eu entro com o segundo exercício de mobilidade de tornozelo mais intenso. Então vejam bem que nesse terceiro microciclo eu intensifiquei o trabalho também de mobilidade de tornozelo, comparando com aquele trabalho de flexibilidade que eu estava fazendo antes para tornozelo e coluna. Então, vocês estão entendendo qual é a lógica? Eu estou progredindo com a carga, eu estou evoluindo com a carga dentro dos microciclos, considerando as metas alcançadas e vou progredindo com essas metas, vou aumentando volume, vou aumentando o exercício, vou colocando o exercício mais complexo, tanto de flexibilidade quanto de mobilidade, mais agressivo, exercício um pouco mais exigente, mas ele já fez um primeiro exercício mais moderado, mais tranquilo, que ele controlou bem, agora eu entro com um exercício mais exigente de mobilidade do tornozelo. E o mesmo eu posso fazer com a coluna. Nos primeiros microciclos, eu seleciono, por exemplo, um exercício bem simples, bem básico para a coluna, ele é hipersifótico, então eu tenho que fazer um pouquinho de hiperextensão ou tentar alinhar a coluna numa posição mais ereta. Então eu entro com um exercício bem tranquilo, no espaldar, bem conduzido, bem com calma, de forma estática. Depois eu entro no segundo microciclo de forma mais dinâmica, trabalhando aquela mobilidade da coluna, tentando soltar com as rotações. Vou observando o quão travada está. E lembrando que um senhor idoso, devido à desidratação natural do avançar da idade, os discos intervertebrais diminuem porque o núcleo pulposo, que é uma taxa elevadíssima de água, em torno de 90% de água, vai desidratar, vai diminuir, o espaço discal diminui e a mobilidade da coluna vertebral como um todo tende a diminuir. Então, existem condicionantes ortopédicas que vão atingir a coluna desse senhor idoso. Eu tenho que levar isso em consideração. Eu não posso querer que ele movimente a coluna como um gurizão de 20 anos. Mas eu tenho que saber que há alguma proposta evolutiva ali que eu vou buscar fazer com muito cuidado. Por isso que eu estou periodizando de microciclo em microciclo, eu vou buscando uma pequena evolução. Não deu para evoluir, percebi que não deu para evoluir, tá tudo certo, eu mantenho uma taxa de trabalho do primeiro para o segundo microciclo. No segundo microciclo e terceiro, eu percebi que houve uma evolução. Eu posso agora colocar um exercício de rotação de tronco, que até então não tinha colocado, rotação da coluna vertebral, que até então não tinha colocado, então coloca.
Coloca que agora é um momento de tu acrescentar um novo plano de movimento, plano transversal que até então tu não tinha colocado. Tu estava trabalhando aquela questão da hipercifose e da postura corcunda do idoso, e agora, então, trabalhando no plano sagital e agora fazendo a extensão, né, alinhando o corpo, agora tu começa a colocar também movimentos de mobilidade rotatória, que é interessante, ele vai olhar para os lados, falar com o neto uma coisa, ele precisa ter algum grau de rotação. E aí tu vai entendendo melhor aquela coluna daquele idoso, mas vai progredindo passo a passo ao longo dos microciclos. É assim que funcionam os microciclos, e considerando que cada microciclo é uma semana e é formado por 3 sessões de treinamento. João, tem que ser 3? Não. Pode ser 2 que o idoso te passou, pode ser 4, vai depender de quantas vezes na semana ele te permitiu isso. Claro que se ele te liberar 5, 6 vezes na semana para treinar, tu pode fazer um parcelamento desse treino, envolvendo alguns dias da semana o trabalho de mobilidade e flexibilidade e outros dias não. Então, tem outras discussões. Comenta até aqui embaixo. Se tu acha interessante a gente discutir também essa forma de fazer alguns parcelamentos. Veja, meu, nem falei de força ainda. Ah, então ele não está treinando força nesse primeiro meso de base? Claro que tá. Só que eu estou discutindo nessa videoaula algo que eu não vinha discutindo antes. A mobilidade e a flexibilidade precisa entender. Periodização também se faz aqui. Não é só um treinamento de força. Se periodiza qualquer valência biomotora. E a base da periodização é essa que eu estou colocando para ti. Então comenta aqui embaixo se tu acha interessante nós fazermos aqui uma discussão mais aprimorada sobre talvez até uma frequência semanal maior, onde eu tenha até que parcelar esse treino e ajustar ele ao longo da semana, porque o idoso aí tem tempo pra caramba, ele me liberou 5, 6 vezes na semana para treinar. Então eu posso dar uma elaborada, fazer mais requintado essa minha periodização e trabalhar com estratégias um pouco mais avançadas até ir acelerando o processo. Uma coisa é 2 vezes por semana, outra coisa são 4, outra coisa são 6 vezes na semana. Eu consigo evoluir muito mais rápido dentro do microciclo que eu tenho 2 sessões, dentro do microciclo que eu tenho 4, ou dentro do microciclo que eu tenho, por exemplo, 6 sessões na semana. É óbvio, né? Então tudo isso depende também da disponibilidade do idoso para treinar. Já tinha pensado isso? Já tinha refletido sobre periodização dessa forma? Se está te ajudando a pensar diferente, começar a organizar as ideias dentro da periodização com algo que tu talvez não tinha pensado ainda, flexibilidade e mobilidade para o idoso, pô, lá, metralha um like aqui, me dá uma força, faz o algoritmo aqui do YouTube entender que essa videoaula é bacana e divulgar para mais pessoas. Como que o algoritmo faz isso? Através do teu like. Quanto mais like tem aqui, mais o algoritmo entende isso como relevante. E eu te peço ajuda que tu te inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber as notificações das minhas videoaulas. Tenho postado videoaulas diárias aqui no canal e divulga o canal. Se tá achando que é bacana, tá te agregando, divulga o canal. Me ajuda aí a crescer e eu te agradeço muito por essa contribuição e retribuição tua, tá ok? Galera, nós vamos evoluindo isso até fechar o mesociclo de base, que são 6 microciclos, na minha proposta. Não é que tenha que ser. Pode ser um mesociclo de base de 5 microciclos. Pode ser um mesociclo de base de 4 microciclos. Vai depender da anamnese e o estado desse idoso. O quão tempo tu imagina que vai levar para atingir patamares interessantes nesse mesociclo de base. E tu tem objetivos intermediários específicos para esse mesociclo de base. É o primeiro mesociclo, depois vai ter os outros mesociclos. Né? Estou falando desse meso. E nós estamos compondo os microciclos dentro dessa proposta. Como é que pode ser o trabalho aeróbio dele, já que tem que emagrecer? Lembra que o trabalho aeróbio dele vai depender muito da força muscular, então eu tenho que priorizar nesse mesociclo de base, não é nem tanto o treinamento aeróbio, e sim o treinamento de força que eu posso falar num próximo vídeo, numa próxima videoaula, os microciclos, como é que poderiam ser para esse idoso? Ideias, né? Reflexões, não determinações, mas reflexões, como é que nós poderíamos fazer isso com esse idoso? Numa próxima videoaula, comenta aqui embaixo, solicita isso, que eu vou ver a demanda de vocês. Dependendo da demanda, eu gravo. Se não tiver demanda, não tem por que eu estar gravando, coisa que não é de interesse de vocês ficar sabendo, né? Mas temos que falar sobre a periodização do treinamento de força, que seria o principal aí nesse processo, para dar embasamento nos próximos meses para eu poder treinar melhor. E o trabalho aeróbio, então, como é que ficaria? Eu usaria os 3 primeiros microciclos, desses 6 microciclos, desse meso de base, para testar algumas estratégias aeróbias com esse idoso. Por exemplo, esteira, como é que ele caminha. Então, eu faria o primeiro microciclo fazer caminhada na esteira. Né? Controle da frequência cardíaca, atingindo ali patamares de 50, 55, talvez, e olha lá, 60% da frequência cardíaca máxima usando a frequência cardíaca de reserva no cálculo, tá? Para corrigir ali pelo efeito biológico da frequência cardíaca de repouso. Ah, usaria aqui, então, o primeiro microciclo, já que são 3 sessões por semana,
trabalho na esteira, testaria inclinações, como é que ele responde. Se eu inclino 1, 2% numa velocidade de 5 km por hora, já é o suficiente para ele atingir o patamar cardíaco que eu quero. Ou o idoso, numa inclinação, ele responde bem. Eu tenho que inclinar 3, 4% numa velocidade de 5 km por hora. E vejam que numa velocidade de 5 km por hora é bem lento, não é uma velocidade rápida. Pode ser até menos, se isso for muito rápido ainda para esse idoso. Então, eu vou encaixar a velocidade da esteira nesses dois primeiros microciclos, ou o primeiro microciclo, e ver o efeito da inclinação. E no segundo microciclo, já que ainda não é a minha base de trabalho, o trabalho aeróbio, né, não é nesse meso que eu vou me preocupar fortemente com o trabalho aeróbio, eu vou fazer vários testes, vou experimentar esse idoso. Então, o primeiro microciclo, experimentei cargas na esteira. No segundo, na bike. Como é que ele responde? Como é que ele gosta, não gosta? 3 sessões. Fazer o segundo microciclo. Fazendo a bike, qual é a intensidade, quantos watts eu boto de resistência, não boto, como é que é a velocidade do pedal dele, ele fica dropando muito a pelve para pedalar, conseguir ajustar bem o selim para ele. Então, eu tenho 3 sessões para ver as possibilidades de treinamento aeróbico depois até com bike. Simulador de escada. Será que dá para fazer? No terceiro microciclo eu testaria isso, porque ele já está num nível mais avançado. Se não estiver ainda no terceiro microciclo, eu testo no quarto, no quinto ou no sexto microciclo desse meso, que ainda é o último. Ah, João, pô, o vovô aqui subir escada tá bem complicado, ainda mais simulador de escada, então não vou colocar agora. Não coloca. Deixa para testar lá no sexto microciclo desse meso, que é o último microciclo do meso, que ele já deve estar com um nível bem melhor do que quando ele está começando contigo. Então, enquanto isso, o que que eu posso testar? Será que esse idoso curte corda naval para tentar fazer algum trabalho aeróbio ali, com mínimo deslocamento funcional e usar a corda naval? Como é que ele responde? Porque corda naval é legal, porque eu já trabalho uma resistência de força também. Posso trabalhar o aeróbio de forma intervalada com a corda naval e a carga vai estar toda em membro superior. Toda não digo, mas a maior taxa da carga está em membro superior e não em membro inferior, como é o caso de um transporte, como é o caso do simulador de escada, como é o caso é, de uma esteira. Né? Então, eu testaria. Qual o microciclo? Depende do idoso, das condições dele. Né? Testaria ali um step, talvez, subir e descer de um step com uma atividade aeróbica, como é que ele responde? Que altura eu tenho que botar o step? Teria que ser muito baixo? Poderia ser um step mais alto? Teria que usar talvez um treino mais pendendo para intervalado, porque senão sobe muito a frequência cardíaca dele, ele se perde muito para subir no step, porque ao fazer isso, eu já treino resistência de força de membro inferior e já tenho a especificidade do ato subir em escada. No treinamento aeróbio de subir e descer do step. E outra, o idoso curtiu essa ideia, odiou completamente, fazer um trabalho aeróbio no step, possibilidades. Então, eu usaria um microciclo de 3 sessões para testar também o step, para testar, para ver. Então, eu testaria esteira, nesse primeiro método de base, as cargas e como é que ele responde pela frequência cardíaca, qual é a percepção de esforço dele. Eu vou testando 10 minutinhos na sessão, não mais do que isso, porque as minhas prioridades são outras, não é o trabalho aeróbico. Então, eu deixo nesse primeiro método de base para testar nos microciclos nessas 3 sessões, quais são as cargas, quais são os meios de treinamento. É melhor treinar na esteira? Ele gostou de treinar na bike, odiou. E no transporte, como é que foi? E o step, ele curtiu? Eu cheguei a testar soco em saco de areia, boxe e tal, popó, a luta do popó e do Bambam. Eu gravo isso agora, logo que teve a luta do popó e do Bambam, né? Então, já aproveitei o hype dessa luta e testei com ele na academia uma semana e tal. Ó, mas tem que ser o popó, não pode ser o Bambam, né? Que nessa luta aí, não sei quando que tá vendo meu vídeo, o Popó ganhou em menos de 1 minuto aí a luta por nocaute do Bambam, né? O que já era esperado. Então, assim, eu uso o hype também para levar ele, pô, será que saco de pancada, pô, né? Vai defender, vai. Será que ele curte isso? Testa. Se tem na academia essa possibilidade, é mais uma possibilidade que eu faria dentro do microciclo. Então, vocês entendem? Estou trabalhando tudo dentro do microciclo, tudo com uma progressão de carga, estou testando. E lembra que nesse período ele está treinando força também, que eu não discuti na videoaula de hoje, e ele está treinando aquele trabalho de mobilidade e flexibilidade que eu já discuti detalhadamente na videoaula de hoje. E no trabalho aeróbico também paralelo, nas sessões de treino, 10 minutos, eu estou testando meios de treinamento diferentes, observando como ele responde a intensidades de carga, se eu vou fazer mais contínuo, se eu tenho que fazer intervalado, como é que ele responde, porque eu estou trabalhando com um vovô que está há mais de 2 décadas parado. Pegaram a ideia? Já tinham pensado assim? Tá te ajudando, tá contribuindo, metralha um like aí, te inscreve no canal se caiu de paraquedas hoje aqui, hein? O canal tem muita coisa para te ajudar. E dá uma olhada nas minhas playlists aí, aqui dentro do canal, essas que eu linkei anteriormente. Galera, pegaram a ideia?
entenderam a periodização nesse processo de microciclo e sessões de treinamento, e eu não abordei força. Querem que eu aborde? Comenta aqui embaixo. Tá ficando até o final da videoaula, hein? Então, tu é um dos caras interessados. Tem uma galera que já vazou. Tô sempre falando isso. Tu é daqueles caras que é interessado que fica até o final, mas teve um povo que já vazou da videoaula. Mas é tu que vais conseguir fazer mudar a educação física, porque tu é o cara que tá se agregando de mais informações, visões diferentes e periodizar treino para idoso. Quem é que diz que não se periodiza treino para idoso? É claro que se periodiza treino para idoso. É óbvio que eu tenho que ter todo aquele comportamento de biomecânica, de fisiologia, adaptado para o idoso e acompanhar esse processo. Eu tenho que ter uma clareza muito grande. Inclusive, nessa playlist aqui, tu tens várias videoaulas aqui falando de alguns aspectos de biomecânica dos exercícios, que vai te ajudar a interpretar os exercícios, inclusive para conduzir esses exercícios, ou não, né? Com o vovô, com esse teu cliente idoso. Então, o processo, ele tem várias possibilidades. Nós temos que tentar identificar nesse processo de periodização quais as melhores. Falei hoje de um mesociclo, o primeiro, que eu determinei e denominei de mesociclo de base, e configurei ele como 6 microciclos, lembrando que cada microciclo é uma semana de treinamento, e coloquei como ideia aqui, hipótese, que esse vovô tinha liberado, havia liberado, né? 3 vezes por semana para treinar. Então, a frequência semanal era 3 vezes por semana. Dei algumas ideias de volume, mudança de treino, intensificação do trabalho, progressão, e joguei aqui a ideia de 3 princípios de treinamento esportivos que foram cumpridos num treino com idoso. E não era treinamento de força, era treinamento de flexibilidade e mobilidade, e agora treinamento de aeróbio, testando aí os meios de treinamento para ver qual que depois, no segundo mesociclo, eu já sei quais os 2 melhores para aplicar, os 3 melhores, ou qual o melhor, ou qual que ele menos odeia, né? Vamos pensar assim. Então eu vou me preparando para os próximos mesos, vai ter correlação total com esse, e esse é o de base. No próximo meso eu daria intensidade para o trabalho de força. Então comenta aqui embaixo como é que tu quer que eu discuta melhor essas ideias aqui, eu gravo as videoaulas, como eu disse, a depender da demanda de vocês. Agradeço a audiência até então. Muito obrigado pelo teu like, se tu deixou um like. Se eu sou merecedor, eu agradeço pelo teu like. Se eu não sou merecedor, tá tudo certo, vida que segue, a gente continua amigo. E divulga o canal, te inscreve aqui no canal, que vai me ajudar bastante também. Valeu, gurizada. Tamo junto então. Até uma próxima, um abração e vamos que vamos.